Agora que nós sabemos a diferença entre alfabetização e letramento, vamos compreender um pouco como que era a situação educacional e como é a situação educacional na América Latina, neste eh, contexto de pesquisa colocada por Emília Ferreira e Ana Teberoski. Primeiramente, a leitura e a escrita, elas são dois aspectos que preocupam muitos educadores. Por quê? Porque a criança, na medida que ela vai avançando no processo da educação formal, ela precisa compreender bem a leitura, ler bem e também escrever bem. Embora esse processo ele seja consolidado a cada ano que essa criança vai permanecendo na educação básica, isso são preocupações dos educadores, porque são conhecimentos, são competências e habilidades, a competência de ler e de escrever, que são essenciais para toda a vida no processo educacional da criança. E aí, Emília Ferreira e Ana Teberoski, elas começam a identificar que há uma variedade de métodos para ensinar a ler e a escrever. Mas muitas vezes, embora tenha um monte de métodos, as crianças elas não conseguem aprender a ler. E elas ficaram se perguntando, certo, existem métodos, e por que ainda existem crianças que não leem? E aí, a ideia de que a aprendizagem da leitura e da escrita é condição de sucesso para a escola. Então, elas ficam preocupadas com essa ideia de que aprender a ler é uma condição de sucesso, uma condição de fracasso, né? A criança, quando ela aprende a ler, ela consegue avançar nas etapas da escola. Quando a criança não consegue ler e não consegue escrever, ela vai ficar retida em um determinado ano, ainda no ciclo de alfabetização. E aí o fracasso na leitura e na escrita, geralmente, ele é acompanhado do abandono escolar. As crianças que não aprendem a ler, elas tendem a ser reprovadas. E quando chega na ideia que a escola não é mais obrigada, elas não vão mais, elas deixam de frequentar. Então, a questão do fracasso escolar vai gerar futuramente um adulto sem saber ler. E aí, quando essa criança chegar na idade que não é mais obrigatória a permanecer na escola, ela vai se evadir. E aí isso a gente tem que compreender como um problema do sistema educacional. E aí elas vêm trazer, Emília Ferreira e Ana Teberoski, algumas considerações sobre o fracasso escolar. Ela vem dizer que trata-se apenas de condições sociais e não de responsabilidades pessoais. Ou seja, não é condição ou não é uma responsabilidade pessoal do aluno. Se o aluno aprendeu a ler, não é uma condição da responsabilidade dele, não é porque ele, enquanto pessoa, enquanto sujeito, falhou, mas diz respeito à condição social e econômica que essa criança está inserida. Então, as crianças, muitas vezes, elas se ausentam da escola por longo período. E aí eu trago o exemplo da zona rural, né? As crianças da zona rural, muitas vezes, quando o ônibus não está funcionando, elas não conseguem chegar até a escola. Às vezes, a condição climática, como chuva, que vai atrapalhar o trajeto. E também o caso recente do Covid, que as crianças estão sem o Covid-19, né? Que estão sem a escola. E aí, quando as crianças estão no processo de alfabetização, e é muito importante que vocês percebam isso, que quando elas estão nesse processo, muitas vezes o professor precisa rever, muitas vezes não, é importante que o professor reveja o que foi trabalhado, faça uma espécie de resumo, compreenda em que aspecto as crianças estão, se elas regrediram ou não, no que elas precisam avançar. Por quê? Porque muitas vezes, quando o processo de alfabetização não está consolidado, as crianças elas regridem um pouquinho e aí o professor precisa retomar essas etapas.
E aí, algo que é muito importante quando a gente vai trabalhar com crianças de classes sociais menos favorecidas, muitas vezes as crianças elas são úteis em tarefas produtivas. Então, quando a gente trabalha na escola pública, às vezes, as crianças que são nossos alunos, elas são úteis em tarefas produtivas da família. E aí, muitas vezes, por causa disso, elas faltam também à escola. Aí a gente pode trazer uma citação de Emília Ferreira e Ana Teberos, que ela vem dizer assim: é entre a população indígena, rural ou marginalizada dos centros urbanos que se encontram as maiores porcentagens de fracasso escolar. Ou seja, nas classes minoritárias, na zona rural, nas comunidades indígenas quilombolas, nas comunidades marginalizadas, esses espaços são os espaços onde tem menos, ou melhor, onde as maiores porcentagens de fracasso escolar está acontecendo. Se a gente for comparar a realidade de quem está numa comunidade ou faz parte de uma população da classe alta, essas crianças elas têm mais chance de sucesso escolar comparado com as crianças que são das classes populares. E aí, a alfabetização ela tem duas faces, né? Primeiro, a alfabetização ela deve acontecer com crianças, e aí a alfabetização com crianças ela vai visar prevenir e realizar tudo o que for necessário para que essas crianças se tornem futuras pessoas alfabetizadas. E a outra face, né, a alfabetização acontece com crianças e acontece com jovens e adultos. E aí essa segunda face, que é com jovens e adultos, ela vai visar sanar uma carência de pessoas que na idade de criança, na sua infância, não foi alfabetizado. E aí, por isso, recentemente teve o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o PNAE. E aí, se tratando de alfabetização de adultos, quem é o precursor, quem é que vai dar uma boa contribuição? É Paulo Freire. Ele traz a ideia de ciclos de alfabetização e a ideia de temas geradores, partindo da realidade dos alunos. E isso também é a alfabetização de crianças e a educação como um todo também vem compreender que a educação parte da realidade do aluno. Então é importante que a gente lembrar que alfabetizar crianças, jovens e adultos é um dever do Estado, tá certo, gente? E aí sobre a repetência. O que é repetência? Repetência dizem-se que é a chance que a criança tem de uma segunda oportunidade de recomeçar o seu processo educacional. A criança, por algum motivo, fracassou durante o ano letivo e aí ela vai ter uma segunda chance. E aí eu pergunto a vocês, se ela vai ter essa sua segunda chance e vai passar pelo mesmo processo em condições idênticas, não seria, isso aí é uma pergunta, uma problematização que eu jogo para vocês, fazer com que a criança reprovasse ou repetisse o seu processo escolar, para a gente pensar, né? A criança, quando ela vai repetir e aí passa pelo mesmo professor, com a mesma metodologia, com as mesmas estratégias de ensino, essa criança ela vai conseguir recuperar esse ano? Às vezes sim, às vezes não. E aí, a pergunta é, o segundo ano é de fato uma chance de recuperação, uma segunda oportunidade, ou é apenas obrigar que ela repita o seu fracasso? E aí eu estou colocando crianças que passam anos repetindo a mesma série. E aí eu também pergunto a vocês, no processo de alfabetização, quem é que abandona o processo de alfabetização? É a criança que abandona ou é a escola que abandona a criança? Entendem?
a diferença, sutileza disso? É a criança que está abandonando o seu direito de aprender e de ser alfabetizada, ou é a escola que não consegue usar de estratégias para fazer com que essa criança se alfabetize e aí não acolhe essa criança, fazendo com que ela avance? Então, gente, a questão do fracasso escolar, ela se trata de uma seleção social. É uma seleção no sistema educativo. O sistema educativo, ele vai selecionando as crianças. E aí, se a gente for ver, é como se fosse um funilzinho. Na educação infantil é um monte de crianças. No ensino fundamental, ainda essas crianças permanecem em uma taxa de permanência ainda muito alta, mas já ainda tem dados de desistências e de evasão escolar. E aí no ensino médio essa taxa de evasão aumenta e na universidade pouquíssimas pessoas têm acesso a chegar à universidade. Outras chegam até o ensino fundamental, outras até o ensino médio e por aí vai, né? Então, gente, essa questão do fracasso escolar, a gente está discutindo de uma seleção social do sistema educativo. E aí é importante eu dizer que as desigualdades sociais e econômicas, elas manifestam também as desigualdades educacionais, certo? Não é algo dissociado. Lugares que têm os melhores índices de educação ou que têm os melhores índices econômicos, a chance de sucesso escolar dessa criança é mais elevada. Não estou dizendo que é garantia, mas é mais elevada, certo? E aí, gente, vamos na próxima aula, no próximo vídeo, começar a discutir sobre os métodos. Professor, o que é método? Método é a forma, o conjunto de instrumentos e ferramentas embasados em uma concepção teórica que vai orientar a prática do professor. E aí, na próxima aula, nós vamos discutir sobre os métodos de ensino de leitura e de escrita, os métodos mais tradicionais e os métodos considerados mais novos. E aí eu não vou emitir parecer acerca de qual método eu compreendo como mais adequado. Embora em algumas horas vocês vão compreender, na visão de vocês, que método ele tem maior ou menor desempenho, mas não é minha função fazer aqui o anjo ou não de determinados métodos.